Muito bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez respondendo uma pergunta. A de hoje veio de Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu quero agradecer primeiramente a Marta, que me enviou essa pergunta. É um tema bastante interessante. Ela quer saber como eu vejo as pessoas que aderiram ao veganismo. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que os princípios do veganismo, para mim, são absolutamente óbvios. Eu sou, de fato, um apreciador do estilo de vida vegano, embora eu saiba que falar dessa forma eu vou criar uma certa polêmica com alguns irmãos, irmãs espirituais que pensam de uma forma diferente, mas eu respeito, fazer o quê, não é? Então, eu, na verdade, concordei em tratar desse assunto, porque esse assunto está diretamente ligado ao vídeo que nós fizemos da semana passada, que fala sobre a mudança de paradigma que o mundo precisa ter. Eu acho que essa visão em relação à compaixão aos seres vivos, né, a preocupação com a dor das outras entidades vivas é um tema muito interessante. A compaixão, a própria palavra paixão, um dos significados dela é sofrimento. E compaixão significa o quê? Que você compactua com o sofrimento dos outros. Você sente, você é sensível com o sofrimento dos outros. E a compaixão é um pilar da nossa vida espiritual, é um pilar dentro da visão da filosofia védica que o nosso mestre espiritual nos passou. Então eu acho que temos que aplaudir aqueles que conseguem, né, fazer uma certa austeridade, deixar de desfrutar de certos alimentos saborosos como o queijo, o requeijão, o iogurte, o próprio leite, doce de leite, tem uma variedade enorme em prol de não compactuar com o sofrimento dos outros. É uma visão interessante mesmo. Então eu reafirmo que eu vejo com muitos bons olhos os princípios do veganismo. E até porque eu acho que 95% desses princípios estão 100% de acordo com a filosofia da não-violência, a Ahimsa. E a Ahimsa, a não-violência, é um dos 4 pilares que, juntamente com veracidade, com austeridade e pureza, são 4 pilares que sustentam o Dharma ou a espiritualidade. E, na verdade, a compaixão, a não-violência é um dos princípios mais importantes. Porque imagine, a gente sabe que tem muitas pessoas que também têm sentimento de compaixão pelos outros seres vivos, mas de alguma forma, por fraqueza ou qualquer outro motivo, não conseguem deixar de comer carne, não conseguem deixar de usar couro, usar peles ou cosméticos que têm produtos animais, mas o vegano, ele não tem apenas compaixão, é compaixão com atitude, né? Eles são ativistas, eles tentam alertar o mundo e mostrar que, peraí, existe uma injustiça com os outros seres vivos. Então, é algo de se apreciar. E como eu disse, a compaixão é um pilar que acaba interagindo muito bem com os outros pilares. Porque se você, através da compaixão, pratica a austeridade de evitar não apenas alimentos, mas qualquer produto que foi gerado da violência, você já está no segundo pilar, que é a austeridade, não é? E ao mesmo tempo, o pilar da veracidade. Esse conhecimento também originalmente veio dos Vedas, e os Vedas propagam a verdade. Esse mundo tem muita mentira, e a menos que a gente tenha um conhecimento espiritual, a gente vai cair nessas mentiras. Então também o pilar da veracidade está incluído em todo esse pacote de compaixão, dessa atitude, austeridade, essa verdade. Também podemos chamar isso de pureza. Então, eu acho que a não-violência, ela abrange, na verdade, um pouco dos outros pilares e é um ponto realmente muito interessante. É bom lembrar que veganismo não é apenas uma dieta, é uma ideologia focada nos direitos dos animais e, assim, a alimentação vegetariana é só uma consequência disso. E essa ideia de iguais direitos aos animais humanos e aos animais não humanos também é defendida por nós, devotos de Krishna, porque nós aprendemos esse princípio do nosso mestre espiritual, que todos os seres vivos têm direitos iguais, sejam humanos ou não. Na verdade é bastante simples, é não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem a nós. E ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser explorado.
Então, por uma questão ética, uma questão de princípio, o vegano ele não concorda com nenhum tipo de exploração dos animais. Na verdade, mais do que não concorda, ele boicota qualquer atividade ou qualquer produto que se apoie no que é chamado de especismo. E o que é especismo? Especismo é o ser humano acreditar que a espécie humana, sua condição, não é, é superior às outras espécies e por conta disso achar que ele tem total direito de explorar qualquer ser assim chamado inferior, no caso os animais, né? Mas essa mentalidade é extremamente perigosa, ela é predatória. E o mundo tem assistido, né, as florestas serem destruídas, os rios serem contaminados, os animais serem cruelmente abatidos, ou experiências assim, em laboratórios e confinamentos terríveis por causa dessa visão especista que o ser humano desenvolveu. E tudo isso também passa por uma questão até judaico-cristã, porque a visão judaico-cristã qual é? É que a alma é um componente apenas existente na forma humana de vida. Que os animais não têm alma, as árvores não têm alma, os rios não têm alma, mas essa não é a visão que nós devotos de Cristo já temos, não é a visão do Bhagavad Gita, a visão dos Vedas. A visão é que todo ser vivo ali dentro existe uma alma, não importa se é um animalzinho numa fase evolutiva inferior, ele tem direito de viver sua vida, ele tem que cumprir com seu propósito e ele vai evoluir naturalmente e nós não podemos interferir nisso. Então, a visão dos Vedas é que tudo que move é sagrado, todo ser vivo tem uma alma dentro e, lógico, materialmente falando, não espiritualmente, mas materialmente falando, o ser humano e o animal são diferentes, mas também materialmente falando, o ser humano em relação ao outro ser humano também são diferentes. Não existe nenhuma igualdade material. A igualdade é espiritual e apoiado nessa visão é que nós iremos dar direitos iguais para todos. Então, mais do que simplesmente nos tornarmos veganos, né? Hoje em dia as pessoas mais antenadas, com a cabeça mais aberta, evidentemente são contra racismo, são contra sexismo, são contra homofobia e o princípio é o mesmo. Assim como um especista acredita que o ser humano tem direito, porque tem valores superiores, né, a explorar os animais, um branco pode pensar que ele tem valores superiores e pode explorar os negros, achar que é superior aos negros, ou um homem pode querer explorar a mulher e vice-versa, por uma questão de um achar que tem valores e são superiores ao outro, e mesmo um heterossexual pode querer explorar ou discordar ou atacar aquele que tem uma outra opção sexual. Então, materialmente falando, certamente, o branco é diferente do negro, a mulher é diferente do homem, o hétero é diferente do homossexual e vice-versa, são apenas diferenças. Diferenças não quer dizer que um é superior ou inferior ao outro. Então, numa visão mais profunda, todos nós somos seres iguais enquanto almas espirituais. E materialmente falando, existe essa diferença. Agora, uma pessoa que se entende superior ao outro e ao mesmo tempo tem alguma pureza no coração, é uma pessoa ética, uma pessoa compassiva, o que ela vai fazer com a sua assim chamada superioridade? Ela vai proteger aqueles que são assim chamados inferiores, porque temos essas duas opções, é livre-arbítrio. Se eu sou superior, eu posso ou explorar o animal ou protegê-lo, ou explorar a terra ou protegê-la. Se eu sou superior, sou um homem, eu posso explorar a mulher ou protegê-la, ou se eu sou hétero, me acho superior, o que eu não concordo, eu posso explorar ou atacar o homossexual, não. Nós temos que proteger todos e se nos sentimos superiores, se estamos numa posição superior e mais confortável socialmente, podemos usar a nossa assim chamada superioridade para proteger os assim chamados inferiores, que eu não concordo, porque
como eu já disse, a visão é que todos têm direitos iguais, todos têm fases, estão cumprindo propósitos diferentes, estão em ciclos evolutivos diferentes e ninguém tem direito de julgar ninguém. Inclusive, Krishna diz no Bhagavad Gita que mesmo uma pessoa extremamente sábia, ela tem dificuldade de entender as ações, como as pessoas agem, porque toda ação está ligada a vários fatores, é uma rede, né, kármica muito grande, muitas vidas, então é muito complexo toda a condição na qual nós vivemos. Por isso, uma pessoa sábia reconhece a dificuldade de entender as complexidades do mundo e ela nunca julga, pelo contrário, ela é uma pessoa humilde, ela está interessada na sua própria purificação. Então, acho que eu fui um pouco além do tema vegano, mas é interessante a gente também expandir essa ideia. Acho que uma pessoa racista, ou melhor, uma pessoa contra o racismo também deveria se tornar vegano e vice-versa. Uma pessoa contra a homofobia também deveria se tornar vegano ou ser contra o racismo. Está tudo interligado, o princípio é o mesmo e graças a Deus o mundo acho que está abrindo a cabeça e as pessoas, os pensadores estão cada vez mais entendendo isso e eu acho que é uma questão de tempo para a gente acabar com o racismo, com a homofobia, com o sexismo e com o especismo e nos tornarmos espiritualistas e propagarmos o espiritualismo, que é a visão que cria a condição na qual os direitos serão iguais para todos e, ao mesmo tempo, entendendo que, materialmente falando, existe diferença. Essa diferença ela também é bem-vinda porque cria uma variedade no mundo bastante interessante também. Então, como falamos, os veganos não estão diretamente ligados à religião, longe disso, eles não se propõem a nada disso, mas a vida deles é pautada num pilar espiritual muito importante, que é a compaixão, porque qual a ideia da verdadeira espiritualidade? É você amar ao próximo, amar a si mesmo, amar ao próximo, e não explorar o próximo, arrancar sua pele, arrancar seu couro. Isso não tem nada a ver com religião. E quem ama o próximo, ele quer zelar pela integridade do ser amado, pela sua liberdade. Já está na hora de nós pararmos e chamar os animais de irracionais. Eu acho que nós, seres humanos, somos animais humanos e eles são animais não humanos. Existe sim uma diferença. Filosoficamente falando, a diferença que nós entendemos é que todo ser vivo, excetuando a forma humana de vida, eles estão presos e ligados ao que nós chamamos de instinto, não é? O animal ele não tem livre-arbítrio. Existe o que a gente chama de samsara, que é um ciclo de nascimentos e mortes, é uma evolução com milhões de espécies de vida, e somente a forma humana de vida tem o que podemos chamar de liberdade, de livre-arbítrio. Quando nessa roda a alma está numa forma inferior, em termos de espécie, ela está presa ao seu instinto, ela não tem livre-arbítrio. Então o animal, ele está preso ao seu instinto. O animal vegetariano vai ser vegetariano. Você não vai encontrar um animal piedoso, outro animal malvado, impiedoso, não. A gente pode até achar que um tigre é malvado, mas ele está simplesmente seguindo o seu instinto. Não existe tal coisa. Existem animais mais refinados em termos de modos da natureza, mais da bondade, mais da paixão, mais da ignorância, mas todos estão seguindo o seu instinto. Porém, o ser humano, ele tem livre-arbítrio. Então, nós somos animais humanos, temos livre-arbítrio, e os outros seres são animais não humanos, estão presos ao instinto. E nós devemos respeitá-los, devemos amá-los, devemos lutar pela liberdade deles, pela integridade deles e respeitá-los como um irmão carente, um irmão necessitado. Então vocês se lembram que no início desse vídeo eu disse que nós concordávamos 95% com os veganos. Vamos falar agora dos 5% que a gente não concorda. Ou seja, eles também são contra você, por exemplo, montar um cavalo,
que isso eles veem como uma forma de exploração e até certo ponto, né? Se você simplesmente monta num cavalo e não cuida desse cavalo, espanca e é cruel com esse cavalo, certamente isso é terrível. Mas o grande problema qual é? Se o ser humano é consciente de Deus, se a sua vida está voltada a servir a Deus e se ele usa um animal a seu serviço e ele mesmo está servindo a Deus, ele está beneficiando o animal. Então, na verdade, existe sim animais que podem nos ajudar na nossa própria vida prática ou na nossa vida espiritual e eles ganham com isso. Porque, como nós dissemos, eles não têm livre-arbítrio, eles podem ser beneficiados pela misericórdia de um ser humano que cuida muito bem deles, que não é nada cruel e ao mesmo tempo usa eles dentro de uma concepção espiritual de servir a Deus e eles recebem benefício com isso. Outra coisa que nós também não concordamos é que de jeito nenhum o leite pode ser ingerido, porque eu particularmente já há quase 4 décadas estudo o Bhagavatam, os Vedas, né? E nosso mestre espiritual também nos passou assim uma importância muito grande dos produtos lácteos, porque, segundo ele, o leite é um alimento que refina as células do cérebro. Nenhum outro alimento tem essa capacidade. Lógico, o leitinho que veio de uma vaquinha amada, muito bem cuidada, e ela amamenta o seu bezerro e ainda sobra leite. Aí esse leite que sobra, você retira e você usa em algumas preparações, oferece o alimento a Deus, a própria vaquinha fornece o leite, se beneficia que o seu leite está sendo oferecido a Deus e o ser humano ingere um produto que vem de uma energia amorosa da vaca. A vaca é muito amorosa e esse produto, ele é, além de ser também medicinal em seu estado puro, como o ghee e outros produtos, ele ajuda a refinar as células do cérebro e permite que a pessoa desperte uma visão, um interesse espiritual. Então, para concluir esse vídeo, nós não achamos que o veganismo é a solução ideal, ela é, como eu já disse, 95%, diríamos assim, perfeita, mas a perfeição é a gente proteger a vaca e extrair um leite de uma vaca amada, uma vaca protegida, uma vaca feliz, que além de alimentar os bezerros, também fornece leite para que o ser humano possa ingeri-lo e fazer vários produtos e doces e preparações lácteas, oferecer a Deus e também ser beneficiado. Então, se a vaquinha for bem cuidada e ela produzir um leite com um sentimento amoroso pelo seu dono ou pelo seu ser humano que cuida dela, esse alimento vai ser muito benéfico e vai ajudar na vida espiritual. Agora, conseguir esse tipo de leite hoje em dia está extremamente difícil. Eu agora estou falando com vocês aqui de Vrajabhumi, nosso acho em Teresópolis. Por aqui a gente consegue leitinho assim. Então o leite aqui a gente usa, oferece às deidades e é um leite puro. Mas esses leites de caixinha, de supermercado, infelizmente estão longe dessa realidade. Mas é bom lembrar que a solução não é abolir por completo a ideia do leite, sim, a solução é propagar a proteção aos animais, sobretudo a vaquinha, que é um animal muito querido por Krishna e é uma fabriquinha de leite, ela é impressionante, ela pasta, ela come grama e é uma fábrica que produz leite e, como eu já disse, o leite primeiro tem que ser dado ao filhote, ao bezerro, mas sobra. E se você não tirar esse leite da vaca, também vai inflamar as tetas da vaca e não vai ser bom para ela. Então, quem convive com os animais sabe disso. Às vezes, um vegano muito bem intencionado não tem contato com os animais, é uma pessoa muito urbanoide e fica um pouquinho assim, até fanática. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio e entender que a vaquinha tem sua função na vida humana e devemos entender que a solução é protegê-las e oferecer o leitinho a Deus. Ela vai se beneficiar com isso e a gente vai também ser beneficiado, porque os produtos lácteos também ajudam a refinar as células do cérebro e vai proporcionar mais bondade e mais ímpeto para a autorrealização, ok?